escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o momento que você vai estar nos acompanhando em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Mas hoje vamos continuar falando do capítulo 18 de João.
e vamos finalizá-los com o versículo 39 e 40. Mas antes do nosso estudo, vamos orar e pedir que Deus esteja nos conduzindo neste momento. Então, curve sua cabeça onde você está e acompanhe esta oração. Pai querido, agora abrimos a Tua santa palavra, que ela possa estar falando ao nosso coração. Queremos também pedir, Senhor, que possamos nos desligar de todas aquelas coisas que possam estar nos atrapalhando, possam estar tirando nossa atenção nesse instante, e que nossos olhos, nosso coração se voltem totalmente à Tua palavra, porque ela alimenta a nossa alma e ela nos traz o conhecimento da verdade, fortalece a nossa fé e é a luz do nosso caminho. Assim oramos e pedimos que esse estudo possa ser uma bênção na vida de cada irmão e irmã que estará assistindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, meus queridos irmãos, no domingo passado eu tinha me despedido de vocês, dizendo que nesse domingo o diácono Leandro Rosa estaria assumindo nossa lição. Porém, ele teve um compromisso ontem, ele foi o palestrante de um encontro de adolescentes, e ele esteve a semana envolvido com esse estudo, e por isso não teve como preparar também o estudo de hoje. Por isso eu estou aqui nesse momento, mas domingo que vem, com certeza, ele já estará com vocês, trazendo as próximas lições do Evangelho de João. No mês de setembro, se Deus quiser, nossa escola dominical também voltará às suas aulas presenciais. Mas, por enquanto, estamos aqui via internet, chegando à sua casa, ao celular, trazendo os estudos da Escola Bíblica Dominical na Igreja Presbiteriana de Três Riachos. Nossos estudos, vocês sabem, estão abordando o Evangelho de João. Então hoje, como eu falei, nós vamos terminar o capítulo 18. E os versículos que eu vou ler estão aqui. Então, a partir do versículo de número 40, deixa eu checar aqui nos 18, 40, 39 e 40, desculpe. Diz assim: é costume entre vós que eu solte, Pilatos que está falando, alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que eu vos solte a este, o rei dos judeus, no caso Jesus? Ou então a Pilatos, ou Barrabás? Então gritaram todos novamente: não a este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, irmãos, lembram que eu falei que esse texto final aqui de toda a cena da crucificação era muito melhor de ser estudado olhando personagens por personagens? E então, naquela ocasião, o primeiro estudo, nós falamos de quem? Falamos dos judeus, de como desde o início do ministério de Jesus eles eram tomados de ódio, de aversão, sempre querendo pegar Jesus em alguma falha para alcançarem de alguma coisa e se livrarem dele. Armaram muitas armadilhas para que Jesus caísse. Jesus, com sabedoria divina, conseguiu sair de todas aquelas artimanhas, mas aquele ódio, aquela aversão por Jesus os levou até esse momento onde eles gritam: crucifica, crucifica, solte Barrabás. Depois eu falei com vocês sobre Pilatos, como ele era um homem que era vaidoso, queria o poder, as honras e glória, mas que ao entrar ali na Palestina, ele se indispôs com os judeus, fazendo muitas coisas que os judeus ficaram indignados com ele e até ameaçaram de denunciá-lo ao imperador em Roma e ele perder seu cargo. Agora ele está numa situação de que ele precisava agradar os judeus para não perder seu cargo, então ele sabe quem é Jesus, ele ouviu Jesus,
A mulher dele lhe avisou, disse: eu tive um sonho, que esse homem aí não se envolva com esse justo. Ele foi alertado. Então ele está aqui entre a cruz e a espada, porque ele, por um lado, não vê motivos para matar Jesus, o crucificado, mas também não quer perder seu cargo. E então ele faz aquela cena toda, lava as mãos e diz: ó, eu caso com vocês, etc e tal. E condena Jesus. Vimos o papel de Jesus, como ele sofreu toda aquela humilhação, porque ele veio buscar e salvar o perdido, porque o salário do pecado é a morte, e ele foi o Cordeiro Pascal, foi ele que, com a sua morte, nos absolveu dos pecados e nos deu a possibilidade da nossa restauração, da nossa reconciliação com Deus. Vimos o papel de Jesus, um papel fundamental aqui e em toda a Bíblia. Mas hoje nós queremos nos ater a esses 2 versículos, porque aqui aparece a pessoa do Barrabás. Também, para fechar o quadro, nós não podíamos deixar de falar do Barrabás. Quem é essa personagem? Quem é esse homem, Barrabás, que aqui é mencionado nas Escrituras? Pelo que vemos aqui, na Páscoa, mas não só na Páscoa, em outras ocasiões festivas, era uma tradição dos romanos soltar algum criminoso, alguma pessoa. Parece o Brasil hoje. Você sabe que nesses feriados que nós temos aqui, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, sempre tem aquelas saidinhas. As saidinhas, né? Os presos dão uma saidinha. Por uns dias fica em liberdade, porque é Natal, porque é Dia das Mães, porque é Dia dos Pais, etc. E tal. Também os romanos tinham esta tradição de dar, por ocasião de alguma festa, a liberdade a algum preso. Então, pelo que narra o Evangelho aqui, nessa ocasião era Páscoa, e o Barrabás pensou: bem, entre soltar Barrabás, como diz a Bíblia aqui, era um salteador, era um criminoso, e soltar Jesus, que é só uma figura aí que anda por aí fazendo milagres, etc. O povo, no fim, vai condenar o Barrabás mesmo. Então ele propõe isto, né? Esse Barrabás, um famoso criminoso. Se você vai pesquisar a Bíblia, nós temos poucas informações, é claro. Mas aí você tem que ler João, aqui onde lemos, mas também ler o Marcos, ler também Mateus e Lucas, porque em cada um deles há um pouquinho, alguma revelação a mais sobre quem era essa personagem chamada Barrabás. Vemos nos outros evangelhos que ele tinha promovido uma insurreição, uma revolta na cidade, e que tinha matado alguém. Então sabemos 2 informações dos outros contextos bíblicos, que ele teria sido realmente um criminoso perante a lei. Esse nome, Barrabás, é um nome muito, muito interessante. É interessante por causa da sua origem. Aqui, na língua hebraica, Bar quer dizer filho. Rabás quer dizer rabino. Então, Barrabás quer dizer o filho do rabino. Então, provavelmente, ele era da elite religiosa. É claro que provavelmente não seguiu o caminho do pai. Se o pai era um rabino, era um homem de Deus e pregava a sua palavra. Porém, ele optou por um caminho de revoltas diferente, optou por um caminho que não era o caminho da sua família. Mas isso também acontece em tantas famílias nossas, não é verdade? Quantos quadros você vê de pais que são crentes, dedicados, pessoas de Deus, mas os filhos se desviam, vão para outros caminhos que deixam os pais envergonhados, tristes, chateados com a opção que eles tiveram. Esse foi o caso de Barrabás, o filho do rabino. Ele optou por esse caminho diferente do caminho de sua família e se tornou criminoso. Aqui nós também vemos, irmãos, que ele não era um simples ladrão, um batedor de carteiras, uma coisa assim.
ele era um criminoso, diz a Bíblia, um salteador, né? Provavelmente ele atuava naquela ladeira do sangue. A ladeira do sangue era o caminho que ligava Jerusalém até Jericó. E ali você tem um acontecimento que é narrado na Bíblia. Você lembra? A história do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu na mão de salteadores, que depois de roubarem tudo, baterem nele e deixaram ali semi-morto, quase morto. Passa por ali um sacerdote, mas está envolvido com as preocupações do templo, não dá bola, vai embora. Depois passa por ali um levita, o homem do louvor, da música, mas também está preocupado em preparar a liturgia e passa adiante. E passa um samaritano, que era desprezado pelos judeus. E esse samaritano, então, diz a Bíblia, toma o homem, limpa, passa óleo, vinho, coloca no seu animal, leva para uma hospedaria e diz, cuidem dele. E se tiverem despesas, eu pago. E esse foi, então, aquele que realmente amou o seu próximo. Então, essa história bíblica aconteceu no caminho chamado a Ladeira do Sangue, onde os salteadores esperavam os homens que desciam de Jerusalém com dinheiro para as compras em Jericó e ali eram assaltados. Talvez ele tenha atuado ali. Talvez ele era uma dessas pessoas. Mas pelo que nós entendemos, como ele era um criminoso, acusado de fazer uma insurreição, é mais fácil ligá-lo àquele grupo que atuava em Israel chamado os Zelotes, um tipo de um partido político que lutava pela independência de Israel do domínio romano. E então os Zelotes eram a favor da luta armada, da revolução. Provavelmente ele tenha sido parte desse grupo de revoltosos, especialmente porque, irmãos, porque, como vocês sabem, eu já falei quando comentamos sobre Pilatos, que Pilatos teve uma ideia. Precisamos construir aqui um novo aqueduto. A água de Jerusalém é pouca. Precisamos construir um aqueduto novo. E o pessoal logo perguntou, sim, mas de onde vai vir o dinheiro? Precisamos de dinheiro para construir um aqueduto novo. Sim, virá do templo. Eles ficam arrecadando dinheiro todo o tempo lá. Os cofres do templo estão cheios. Eles não precisam de todo esse dinheiro. Vamos pegar esse dinheiro para o bem público e vamos fazer então com esses dízimos todos um belo aqueduto. E isso revoltou profundamente a comunidade judaica, porque isso era uma afronta, uma heresia. Era algo que os deixava realmente afrontados. Por quê? Porque aquele dinheiro para eles era sagrado, foi consagrado a Deus, ao templo, não podia ser usado para obras públicas. Isso para eles realmente é algo que não podia ser tolerado. E eles ficaram muito irados contra o Pilatos. E se Judas fosse um dos revoltosos, que por causa dessa situação aqui, de ser tomado o dinheiro do templo, fez uma revolução, uma insurreição na cidade e se colocou contra o Império Romano, para os judeus ele era um herói nacional, era alguém que defendeu o dinheiro do templo, que defendeu a nossa nação, que lutou pela nossa liberdade, que quis tirar daqui esse domínio romano. Esse homem é um herói, esse homem é o filho do rabino, ele tem que ser libertado. E esse Jesus é um enganador, esse Jesus aí é um trapaceiro, está se colocando como um rei que não é e tem que ser crucificado no lugar do nosso amigo, nosso Robin Hood, aquele que luta pelos pobres, no caso aqui, o Barrabás. Então, sem dúvida, irmãos, aqui nós temos bem claro o papel do Judas, de Jesus e de Barrabás. É interessante também, irmãos, que lá na língua hebraica as pessoas não têm um nome só. Quer um exemplo? O Pedro. Pedro é Simão, Pedro,
filho de Jonas. Simão Pedro, Bar Jonas. Bar é filho, né? Em hebraico. Bar Jonas, filho de Jonas. Então, Simão Pedro, ou Simão, filho de Jonas. Simão Bar Jonas. Então, se aqui temos Barrabás, o filho do Rabino, Barrabás, o filho do Rabino, qual seria o seu primeiro nome? Então, se você for pesquisar nas versões do Novo Testamento siríacas, as armênias, você vai encontrar ali um nome a mais. E o nome de Barrabás seria Jesus também. Jesus Barrabás. Jesus, o filho do Rabino. Mas não seria estranho. Por quê? Porque Jesus, na língua hebraica, na língua grega, Jesus em grego, é o mesmo da língua hebraica Josué. Josué é em hebraico Jesus. E Josué é o grande herói de Israel. É aquele que colocou o povo dentro da terra prometida. Um homem muito especial, um homem que todo judeu gostava de homenagear, dando o seu nome ao filho, Josué, o grande herói de Israel. E então Josué, passando aqui no Novo Testamento, vira Jesus. Não é de se descrer que também, como essas versões colocam, o nome do Barrabás seria também Jesus, ou Josué, filho do Rabino. Então aqui nós temos agora, diante da multidão, para se fazer uma opção, uma decisão, Jesus, o Nazareno. Jesus, o filho do Rabino. Qual que vocês querem soltar? É interessante notar, meus irmãos, que a voz do povo não é a voz de Deus. Nem sempre que o povo diz que é certo, correto, é assim. Então eles têm agora essa decisão a fazer. De um lado, um homem revoltoso, um homem sanguinário, um homem que optou pelo caminho da violência, conquistar as coisas à força, impor sua vontade, lutar. Se precisar matar alguém para conquistar o seu sonho de liberdade para o povo. E por outro lado, nós temos aqui também um outro homem totalmente diferente, manso de coração, humilde, um homem do amor, cujo reino não é desse mundo, e cujas armas não são espadas, cacetetes, pedras, mas é o amor, é o perdão, é a paz. Nós temos aqui dois perfis totalmente diferentes de pessoas. Um revoltoso, bandido, assassino, e de outro lado, um homem que veio buscar e salvar o perdido, um homem de amor, um homem que quer o bem das pessoas. E o povo vai optar. Quem nós queremos? A Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, ou Jesus Barrabás, o filho do Rabino? Mas eu quero ler para você aqui nesse Evangelho de João. Estou aqui com a Bíblia aberta, irmãos. Vocês não estão vendo porque estamos muito pertinho aqui. Mas eu quero ler aqui em João 15, do versículo 18 a 25, porque nesse versículo nós temos algumas coisas que Jesus falou que poderiam vir a acontecer. E então eu quero que você me acompanhe em João 15, 18 a 25, onde eu vou ler para você aqui. Se você tiver a Bíblia, também pode nos acompanhar. João 15, 18 diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim. Olha que Jesus está prevendo o que ia acontecer lá no Calvário. Que o mundo ia se manifestar odioso a ele, fazendo o quê? Crucificam. E mais, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, diz aqui ainda, todavia,
não sois do mundo. Pelo contrário, deles eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Mas lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão só vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas, versículo 21, tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, e se não lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Então Jesus já tinha previsto, já tinha falado que ele seria odiado, que os discípulos seriam odiados e que o mundo, aqui no Evangelho de João, a palavra que nós temos que estudar qualquer hora aí, realmente é contrário a Deus e ao seu reino. Então, agora, nesse momento da decisão do povo, nós vamos ver que esse ódio prevalece. Queremos soltar Barrabás, o criminoso, e queremos que Jesus, o Filho de Deus, seja crucificado. Irmãos, nós não sabemos mais nada sobre a pessoa de Barrabás. Temos um livro que foi escrito por Juan Oxenham, mas é um romance. Mas é interessante, porque nesse romance ele termina assim, que o Barrabás tão logo é solto e vai para a rua festejando a sua liberdade, e quando ele está ali naquela euforia, feliz porque ele está solto, está livre, ele vê passar Jesus carregando a cruz. E no instante ele lembra aquele momento que ele estava lá, Pilatos de um lado, ele aqui, Jesus do outro lado, e Pilatos pede ao povo, vamos escolher aqui, vocês querem a morte, a condenação do Barrabás ou de Jesus? Quem vocês soltam? Naquele momento, enquanto o povo decidia, e não era decidido na hora, tá? Não era assim, vamos levantar a mão agora. Era dado um tempo. Pilatos sentava-se ali, esperava um instante, os líderes religiosos passavam entre o povo, conversavam, olha, faça isso, Senhor. Davam as orientações e o povo votava, então, conforme a orientação dos seus líderes. No caso, como as autoridades judaicas, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, todos eram contra Jesus, com certeza aconselharam a multidão, votem em soltar Barrabás e condenar Jesus, façam isso. Então, quando Pilatos, bom, já decidiram? Quem vocês querem condenar? Jesus, crucifica. Aí, provavelmente passou pela mente do Barrabás essa cena. Puxa, eu estava ali esperando a morte. Porque eu vi para aquele homem que estava ali, não vi que ele era um bandido. E eles optaram em crucificá-lo e eu fui solto. E ele olha aquela cena, Jesus passando, e ele diz, puxa, era eu que tinha que estar carregando essa cruz. E ele, esse homem justo, está fazendo isso por mim. E depois, nesse romance, um pouco mais tarde, ele vai para junto à cruz. É as últimas horas de Cristo, e ele olha para Jesus pregado naquela cruz e diz, puxa, era eu que estaria agora aí. Eu que estaria pregado nessa cruz. Mas ele me salvou. Ele me salvou porque ele morreu no meu lugar. É um romance. É apenas uma história. Mas, com certeza, meus queridos irmãos, tem a ver com o que Jesus veio fazer. Buscar e salvar o perdido. Entre eles, o próprio Barrabás. Por que não? Ele era um dos grandes perdidos dessa história que precisava de salvação. Mas tudo fez ele por amor. A Bíblia diz nesse Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crer, até o Barrabás, até o Pilatos, até eu e você. Que nesta manhã ou nesta tarde, não sei que hora você estará conosco, você pense e reflita sobre isso. Quem poderia estar naquela cruz? Eu e você, porque todos pecaram
todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. No dia que vocês comerem essa árvore aqui, certamente morrereis. Morreríamos todos por causa do nosso pecado, mas ele morreu em nosso lugar. Há um quadro muito bonito, irmãos, que foi pintado e está lá em Paris, no Museu do Louvre. É Jesus pregado à cruz. E embaixo o escritor ou o pintor, Diego, colocou uma frase: tudo isso fiz por ti, que fazes tu por mim? Uma pessoa que viu isso escreveu aquele hino famoso do nosso inário: que fazes tu por mim? Tudo isso eu fiz por ti, o que fazes tu por mim? Que no encerramento desse estudo você pense nisso. Todo esse sofrimento da cruz do Calvário foi por mim, foi por você. E o que nós estamos fazendo por Jesus agora? Queira Deus que estejamos consagrando nossas vidas a Ele, servindo de todo o coração, alma e entendimento, agradecidos por tão grande salvação. Amém? Vamos então à oração final. Pai, obrigado por esta ocasião que estivemos estudando mais um texto da Tua Santa Palavra e que ela tenha falado ao nosso coração. Pai, que nós não possamos seguir a voz da multidão, mas sim a voz de Deus. E que nós possamos neste dia, nessa ocasião, abrir nosso coração para o Senhor Jesus e que Ele entre em nossa vida e que Ele faça morada em nosso coração. Ele está à porta e bate, e que nós abramos o coração para Ele entrar e nos dar vida e vida em abundância. Ó Pai, nos ajude nesta manhã, ilumina nosso coração e nossa mente. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, meus queridos irmãos, um grande abraço. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana. Amanhã, se você tiver tempo, segunda-feira, vá no Face Renato e Margarete Gebler, que é a nossa Facebook, e leia lá o recadinho de início de semana. Mais um recado para a sua vida e para o seu coração. Um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor.